Olá, meu aluno, minha aluna, eu espero que você esteja bem, professor do canal Bem na Bio, para continuarmos com o nosso bloco Metabolismo Energético. Antes de começarmos, se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para o mais rápido a nossa aula chegar até você e auxiliar você nos estudos em biologia. Por favor, você deve ter assistido a aula anterior, que era sobre fotossíntese, um mecanismo de produção de compostos orgânicos que existia em alguns seres procariotos, bactérias, cianobactérias, e nos seres eucariotos, nos vegetais e nas algas. Nesses seres eucariotos existiu o cloroplasto com a sua estrutura magnífica para a realização da fotossíntese. Agora, no nosso encontro, quimiossíntese. A quimiossíntese também é um processo de produção de compostos orgânicos. Então, os seres que realizam essa quimiossíntese conseguem produzir o seu próprio alimento, conseguem produzir os seus compostos orgânicos. Então, nós chamaremos esses seres também de autótrofos ou autotróficos. Eu fiz a definição. Algumas provas e alguns vestibulares já colocaram essa ideia. Processo de produção de compostos orgânicos em que a energia tem origem na oxidação de compostos inorgânicos e não em uma fonte luminosa. Então, químios, a gente vai pensar em reações químicas, síntese, a gente vai pensar em construir. Então, construir a partir de uma reação química. Claro que lá na fotossíntese você tinha muitas reações químicas, mas lá você tinha uma fonte luminosa que abastecia a excitação da clorofila, a perda de elétrons, tinha uma cadeia transportadora de elétrons, síntese de ATP na fase clara, depois fase escura, isso tudo na fotossíntese. Aqui na quimiossíntese nós temos complexos de enzimas, nós temos reações químicas realizadas utilizando determinados substratos. Você vai destacar bactérias. As bactérias realizam quimiossíntese como uma forma de produzir o seu próprio alimento. Então tem que ficar fixado aí. Oxidação de compostos inorgânicos. Ferrobactérias vão oxidar ferro. Sulfobactérias vão oxidar compostos que têm enxofre. Nessa reação de oxidação, a gente vai pensar nessa participação do oxigênio. E aí vai ocorrer a reação química de oxidação, vai ocorrer a liberação de energia e com essa liberação de energia serão produzidos os compostos orgânicos. Então não tem uma fonte luminosa. Oxidou esses compostos inorgânicos, vai liberando energia e essa energia é utilizada para a produção de compostos orgânicos. Aqui, ó, participação de CO2, água e produção de composto orgânico. Esse CO2 tem carbono na forma inorgânica. Já o carboidrato tem carbono na forma orgânica. Perceba que aqui eu não tenho a participação dessa energia luminosa. Eu fui oxidando compostos, fui liberando energia nas reações e aí eu vou usar essa energia para reagir gás carbônico, água e aí a produção de carboidratos. Eu preciso de uma fonte de carbono, eu preciso de uma fonte de hidrogênio, de uma maneira geral, para montar esses carboidratos. Então aqui nós temos quimiossíntese como outro mecanismo de produção do próprio alimento de alguns seres vivos e esses seres vivos maravilhosos são as bactérias. Então as bactérias realizam quimiossíntese. Ponto. Eu deixei aqui bactérias do ciclo do nitrogênio, que vocês conhecem como nitrobactérias. Então essas nitrobactérias, por exemplo, estão oxidando o íon amônio. Nós temos amônia, NH3, em meio aquoso, formação do íon amônio, NH4+. Oxidação da amônia e formação de nitrito. Então isso aqui, deixa eu mudar a cor do pincel, para a gente conseguir identificar. Isso aqui é o íon amônio, muito bem, que veio da amônia. Excelente. Vamos oxidar ele, vamos produzir nitrito. Esse nitrito tem um certo grau de toxicidade no ambiente e o nitrito é convertido em nitrato. Muito bem. Lá na ecologia, a gente vai ver detalhes do ciclo do nitrogênio. Aqui é só uma basezinha para você associar as coisas, ok? Esse é um amônio convertido em nitrito. Esse processo nós chamamos de nitrosação.
E a nitrosação é realizada por bactérias do gênero Nitrosomonas no ambiente terrestre e Nitrosococcus em ambientes aquáticos, principalmente em ambiente marinho. A gente vai ver também essa parte de conversão de amônia em nitrito ou íon amônio em nitrito. Esse nitrito está sendo convertido em nitrato e isso a gente vai chamar de nitratação. Bactérias do gênero Nitrobacter no solo. Então, nitrobactérias realizando a nitratação, conversão de nitrito em nitrato. No ambiente marinho, nós temos bactérias do gênero Nitrococcus, que também fazem isso. Então, você vai ter o processo de produção, modificação desses compostos que têm nitrogênio em ambientes aquáticos e em ambientes terrestres. Também existem as cianobactérias no ambiente de água doce, que fazem a fixação de nitrogênio, realizam fotossíntese, fixam nitrogênio, uma alegria, uma alegria, uma alegria. Se nós olharmos para bactérias, tem bactérias do gênero Rhizobium, que faz associação mutualística com leguminosas. Tem bactéria do gênero Azobacter, que faz essa conversão de N2, nitrogênio atmosférico, em íons amônio ou amônia no solo. E são bactérias ali de vida livre, de boinha no solo, que não tem uma relação mutualística, mas estão no solo. Então o foco maior do ciclo do nitrogênio é no solo. O que eu preciso aqui é só que você lembre que nós temos bactérias quimiosintetizantes nesse ciclo, bactérias que participam das etapas de nitrosação, conversão de amônia em nitrito, de nitratação, nitrito em nitrato. Nitrosação e nitratação fazem parte de um fenômeno maior chamado nitrificação. Então, nitrosação, conversão de amônio em nitrito, nitratação, nitrito e nitrato, e essas duas reações fazem parte de um processo maior chamado nitrificação. Nas suas provas seriadas, no seu vestibular, no seu Enem, pode aparecer que as bactérias nitrificantes são as que realizam nitrosação ou a nitratação, participam de uma etapa dessas aqui do ciclo do nitrogênio. Bactérias nitrificantes realizam quimiossíntese. Sim, elas realizam quimiossíntese, porque elas vão oxidando esses compostos inorgânicos, vai sendo liberada energia e essa energia é utilizada para a produção de compostos orgânicos. Então a quimiossíntese é essa ideia simples, mas bem específica que eu quero que você lembre. Transformação importante de composto inorgânico oxidado, liberação de energia, e essa energia usada para a produção de compostos orgânicos. Bactérias, ferrobactérias, sulfobactérias, nitrobactérias, seres procariotos que têm uma coleção de enzimas em diferentes ambientes, com oxidação de diferentes substâncias, conseguem realizar a quimiossíntese para a produção do próprio alimento. Eu espero que você tenha me entendido rapidinho esse processo. Foco na missão. Grava aí, repete com o sócio. Oxidação de compostos inorgânicos, libera energia e aí produção de compostos orgânicos. Estamos falando em quimiossíntese. E aqui os exemplares maravilhosos de bactérias realizando esse processo. Na próxima aula a gente vai ver degradação de compostos orgânicos na fermentação, na respiração celular. Então eu aguardo vocês para os próximos encontros sobre metabolismo energético. Um abraço e bom estudo para todos vocês.